Irmãos, gostaria de compartilhar a palavra do Senhor que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, que fala exatamente acerca da ressurreição. Ontem, juntamente com a minha mãe, nós fomos no velório e sepultamento de uma vizinha. E ali você percebe o quanto o ser humano é frágil, né? Em todas as questões, tanto na parte, né, desse mundo, né, na parte carnal, quanto da parte espiritual. Que nada que o homem possa fazer pode deter a morte. Nada que o homem possa fazer. Não que Cristo, né, porque ele venceu a morte. E ali você vê muita dor, muito sofrimento, né, por parte dos parentes, dos amigos, né, vendo seu ente querido ser velado e depois sepultado. E eu cheguei a até falar com a minha mãe, né, que a única certeza da vida é a morte. Porém, hoje, nesse exato momento, o Senhor me falou o seguinte: isso para um homem comum. Não para aqueles que são chamados filhos do Altíssimo. Porque a morte é simplesmente uma passagem da onde você deixa esse corpo corruptível e passa a receber um corpo espiritual. Um corpo incorruptível. E é exatamente como se trata aqui da ressurreição. Você olha para aquele cemitério cheio de sepulturas e começa a pensar: quantos daqui serão ressuscitados? Né? Ressuscitarão, né, na vinda do Senhor. E serão levados aos ares, como diz as Escrituras, juntamente com o arrebatamento da igreja. E quantos ficarão ainda na sepultura, esperando o juízo final? Então, esse texto é para que nós possamos refletir com relação à nossa vida, à nossa conduta, com relação ao Evangelho. Já conseguiram aí achar? 1 Coríntios 15. Amém. Amém. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele está dizendo: olha, vocês têm que estar firmes no que eu estou te falando, porque eu recebi isso do Senhor. A não ser que vocês, se vocês estiverem firmes nessa palavra, vocês estão em direção à salvação. Agora, se não, vocês estão indo em vão. E ele continua: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Não foi segundo um levita, um sacerdote da época, não. Segundo está escrito nas Escrituras. Porque o Senhor o revelou para que a nós, a igreja, a multiforme sabedoria do Senhor, seja anunciada. E que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo
as Escrituras, porque a Escritura anunciava de como Cristo morreria e ressurgiria, a sua ressurreição, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns deles dormem também. Está dizendo aqui que acerca de alguns dos que naquele momento viram a Cristo ressuscitado, morreram. Porém, boa parte também permaneceu. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. A gente sabe a história do apóstolo Paulo, né, que primeiramente era Saulo, perseguidor da igreja, porque ele recebeu os ensinamentos que os seus pais lhes deram acerca das Escrituras do Antigo Testamento. Porém, aprove ao Senhor levantá-lo como um apóstolo dos gentios, né? Para que anunciasse o Evangelho a toda criatura, em toda parte, que ele pudesse chegar. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos, assim haveis crido. Aqui ele deixa bem claro, não há uma divisão de evangelho. Tanto o que ele prega quanto o que os apóstolos pregam é uma única coisa: Cristo ressurreto. Cristo morreu pelos nossos pecados. Não existe dois evangelhos, não existe mais aquela divisão do véu que separava os gentios dos judeus. Acabou. O Senhor, na sua carne, fez unção. Ele uniu os dois povos em um só e chama de igreja. Não existe dois corpos de Cristo. Existe um único corpo. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Porque ali naquele momento, muitos diziam que não havia ressurreição de mortos, que isso aí era uma fantasia. Porém, o apóstolo Paulo está dizendo, Cristo ressuscitou. Ele não só ressuscitou, como também ele abriu um novo e vivo caminho com a sua morte, com seu sangue derramado naquela cruz, para que hoje nós, né, a igreja, os gentios, pudéssemos ter o livre acesso ao trono de glória, através de orações e súplicas, em espírito e em verdade. Como também está escrito, né, quando Cristo teve um encontro com a mulher samaritana, que ele disse, olha, não vai ser no monte em Gerizim, nem no templo em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, porque o Senhor é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Se ele não ressuscitou realmente, é vão. Mas não é vão. Por quê? Porque ele realmente ressuscitou. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
Esse Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque o Senhor, ele morreu e ressuscitou para que os nossos pecados fossem pagos naquela cruz e que aqueles pecados que nós havíamos cometido enquanto éramos carnais não nos é imputado, porquanto o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. E também que os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, está falando acerca dos que morreram na fé, sabendo que o Senhor os iria ressuscitar. Aí diz como se não houvesse ressurreição, eles morreram nos seus pecados. Então não há salvação para eles. Porém, nós sabemos que existe sim e é real. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aqui deixa bem claro que o Senhor ele cumpriu a festa das primícias, juntamente com os pães ázimos e também a festa da Páscoa. E que logo depois veio Pentecostes, a descida do Espírito Santo, do qual o Senhor havia dito, antes de ter a sua ascensão aos céus: aguardai-vos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa palavra vivificados quer dizer tornar a dar vida. Porque por mais que uma pessoa nasça, ela ainda está morta, porque espiritualmente ela não está ligada com Deus. Ela é um ser vivente. É um ser animal, como qualquer outro. Não tem ligação com o Senhor, porque a ligação foi cortada a partir do momento em que o homem pecou no Éden. Aquela ligação foi cortada, mas Cristo veio restabelecer, religar esta ligação para com o Pai. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, olha só como que ele fala, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo. A morte é um inimigo. Ela não é o fim. Não para os que estão em Cristo Jesus. Ela não é o fim. Ela é uma porta de passagem deste mundo carnal para o mundo espiritual. Como diz as Escrituras, quando ao homem foi ordenado morrer apenas uma única vez, descendo o seu corpo ao pó, à sepultura, e o espírito a Deus quem o deu. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho
se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Ou protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isto, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Ou seja, se não há ressurreição, por que nós batalhamos contra principados, potestades, acerca dos irmãos, se no final de tudo, para o homem natural, a morte é o fim? Para quê? Você vai se desgastar sabendo que é assim. Porém, nós sabemos que não é assim. É totalmente diferente. Porque a palavra do Evangelho, para o mundo, para o homem, é loucura. Mas para nós sabemos que é o poder de Deus. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A gente tem que prestar muita atenção no que a gente ouve. Nos nossos ciclos, nas nossas conversas, porque pessoas virão com comichões nos ouvidos, falando coisas que não convêm, tentando combater a sã doutrina, como diz as Escrituras. Fazendo tropeçar irmãos que são como crianças na fé, que estão sendo alimentados com leite e não com sólido alimento. Porque os que estão já se aproveitando de um sólido alimento, ele tem que ter a consciência plena de que existem novos irmãos que estão chegando e eles não têm a capacidade de discernir essas coisas. Então, devemos fazer o quê? Voltar aos rudimentos. O que é rudimentos? Os princípios. Ao princípio elementar do Evangelho, a base do Evangelho. E pregar a Cristo da forma pura e verdadeira, da qual Paulo está falando. Para que eles também, crescendo e em abundância no Evangelho, na sua fé, possa também saborear desse sólido alimento do qual nós, que já estamos exercitados nos nossos entendimentos, já temos usado desse alimento para nos fortificar, nos fortalecer em união, em comunhão uns para com os outros. Porque muitos que estão atrasados no Evangelho questionam: por que isso? Por que aquilo? Calma, um passo de cada vez. A palavra diz que para tudo embaixo da terra existe seu tempo. E a seu tempo será esclarecido. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. Tem muita gente que não conhece o Evangelho da forma que deve ser conhecida. Por isso tropeça em coisas que são simples. E isso o apóstolo Paulo está dizendo que é vergonha daqueles que estão pregando o Evangelho. Porque se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. E para que não ocorra isso, nós devemos ter as nossas lâmpadas acesas com o azeite da unção do Senhor, para que, ao seu tempo, nós possamos guiar
em meio a esse mundo de trevas com a luz do Evangelho. Porquanto o Senhor falou, ó, vós sois sal da terra e luz desse mundo. Vocês têm que nós que pregamos o Evangelho da verdade, nós temos que trazer ao mundo o sabor que é esse mundo, do qual o Senhor preparou, não para destruição, mas para que o homem vivesse em comunhão com o Pai. Mas como lá no Éden foi destruída essa comunhão, nós devemos ser o quê? Luz do mundo também. Para que em meio às trevas eles vejam que há salvação, que há um caminho a seguir, até que do alto venha o Senhor e tome a tua igreja. E aí sim, ai dos que habitam sobre a terra, porque só haverá trevas. Porque a igreja foi tirada, a luz foi tirada, o Espírito Santo saiu da terra. E saindo o Espírito Santo, o homem vai ser deixado sobre a sua própria sorte. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Para que nós possamos receber um corpo glorificado, será a habitação do Espírito. Nós primeiro, antes que a morte chegue para nós devemos nos achegar a Cristo, ao qual morreu por nós. Porque, dessa forma, ainda que o homem viva, mesmo sem ainda ter a unção do Espírito, que o liga com o Pai, nós devemos entender que devemos mortificar os nossos corpos, não dar vazão às nossas paixões carnais, às nossas concupiscências, para que, desta forma, tendo um conhecimento de que, se deixarmos para trás o velho homem, para que Cristo seja abundante em nós devemos fazer dessa forma. Reconhecer que somos falhos, pecadores e que nada podemos fazer para alcançar a vida eterna por nós mesmos, mas somente através de Cristo. Quando o Senhor fala, edificarei a minha igreja, Ele está falando que Ele habitará no meio do seu povo, no coração daquele que geme e treme. O Senhor quer um coração quebrantado, um coração voltado para Ele. Ele não quer uma pessoa de ânimo dobre, que hoje está aqui num culto, ou em qualquer outro local, cultuando ao Senhor, e depois chega em casa e volta às velhas práticas. Porque isso não aprova, Senhor. Isso aí o Senhor abomina. A palavra mesmo fala, na palavra do semeador, aquela semente é a palavra. De várias formas o inimigo vai tentar tirar essa palavra de você. De várias formas. E a palavra diz que ele vai conseguir. Se você deixar, ele vai conseguir. Porém, se você se mantiver firme, o Senhor te auxilia. Uma coisa que é interessante é o seguinte: lá no antigo pacto, lá no começo, lá no Éden, o diabo tentou primeiro Adão, porém não conseguiu. Depois ele foi tentar Eva. Ali ele achou brecha, ali ele conseguiu. Só que a palavra diz que o seguinte, que o homem ele é o cabeça e a mulher o corpo. Como foi que Satanás tombou o homem? Usando a mulher. A parte frágil, que é o corpo. Porque o cabeça, a quem foi dada a ordem, não
caiu em tentação naquele momento. Mas a mulher, ela caiu. E fez com que o homem caísse. Tanto que o Senhor, quando pergunta a Adão, ele fala, olha, a mulher que tu me deste, ela me deu de comer do fruto. Não foi, ele não pegou direto de Satanás. Ele não pegou direto da mão da serpente. E o que isso tem a ver? Porque quando Cristo vai começar seu ministério, se encontra com João Batista. João Batista recebe do Senhor, aquele que repousar o meu espírito, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E quando João Batista batizou Jesus no Jordão, o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, desceu sobre ele. E quando ele saiu e foi impelido ao deserto, Satanás foi lá tentar, e de igual forma foi tentar Adão. E não conseguiu. Só que Satanás, ele tenta a igreja o tempo inteiro e a igreja cai. Assim como Eva, a igreja cai. Porém, não tem como a igreja fazer com que Cristo caia. Entenderam como que é o antigo pacto e o novo pacto? O antigo pacto dizia lá que o homem, por ser carnal, caiu. Mas Cristo é espiritual. Por mais que ele naquele momento estava em carne, ele sabia de quem ele era filho. Porque ele tinha acabado de receber o Espírito Santo. E dali em diante começou seu ministério poderoso. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Para que o Evangelho florescesse em nossos corações, precisou Cristo morrer. A primeira semente de uma árvore grandiosa. Porque nós somos como sementes, morrendo, para que possamos dar frutos neste mundo. E os frutos gerar cada vez mais frutos. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. A carne terrena, por assim dizer, de todos os seres, incluindo o homem, cada uma tem a sua definição dada por Deus. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Cada uma difere de cada um. Olha, uma é a glória do sol, a outra da lua, a outra das estrelas, porque uma estrela, ela é diferente de outra estrela. Nenhuma estrela é igual a outra. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscita em incorrupção. A princípio é desta forma. Para você ter direito à ressurreição dos mortos, você já tem que começar sepultando seu velho homem em vida aqui na terra. Não tem outra forma a não ser essa. Não tem. Semeia-se em ignomia, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza,
ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Aqui está dizendo de certeza, não é de achismo. Existe o nosso corpo, do qual nós, olhando um para os outros, vemos, e existe o corpo espiritual, do qual está guardado com Deus, escondido com Ele, e que nos dará ao seu tempo. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Ou seja, está falando que o último Adão é Cristo. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Se nós voltarmos lá em Gênesis, como que foi feita a formação da terra? Primeiro se fez as trevas, para depois vir a luz. E o que o Senhor disse? Viu que a luz era boa, mas as trevas? Não. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Aqui deixa bem claro. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, quando nós deixamos de ser homens carnais para ser homens espirituais, edifício do Senhor, pedras vivas na edificação do seu templo, nós trazemos para o mundo a imagem celestial do Senhor. A única coisa que o homem daqui da terra não consegue ver é a face de Cristo. Mas o seu corpo está aqui andando sobre a face da terra. Porque o cabeça está nas regiões celestiais, coordenando a tua igreja, através do Espírito Santo, ordenando o que havemos de dizer e o que havemos de fazer. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. É uma coisa muito certa. A palavra do Senhor não é para carne e sangue. Se alguém pensa que vai prosperar nessa terra, vai ter vida em abundância nessa terra, está enganado. Muito pelo contrário. A palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aquele que está em Cristo Jesus também já venceu o mundo. Só que não sabe, não tomou posse. É isso que falta para a igreja: acordar. Acordar de um sono espiritual. Igual as 10 virgens, que vendo tardar o noivo, pegaram no sono. Porém, 5 eram prudentes e 5 insensatas. As 5 prudentes, elas tinham azeite para as suas lâmpadas e sabiam aonde deviam ir ao encontro do noivo. Mas as outras, as lâmpadas estavam apagando. Como é que elas iam encontrar o noivo no meio das trevas? Mas aí a palavra diz: ide aos que vendem. Por isso que nós não pregamos o evangelho por dinheiro. Antes que o Senhor ajunte nos céus os nossos tesouros e os nossos galardões. Porque é lá que nós devemos gozar de todo o trabalho feito aqui na terra. E não aqui na terra. Porque a palavra diz que se você receber por pregar o evangelho, aqui na terra você já recebeu o seu ganho. E não terá parte no reino.
Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Essa palavra dormiremos quer dizer morreremos. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se vestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. É aí que o inimigo, nosso último inimigo, será vencido. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pela lei, é por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Graça e paz, e até uma próxima reunião. Amém.